essas pessoas. Lembrando que as inscrições vai até o final da fala do senhor Heraldo, que a população terá 3 minutos cada um. Agradecer, uma das maiores audiências desta casa em público é esta. Então, aqueles que querem, estará abertas as inscrições até o final da fala do senhor Heraldo Magalhães. Boa noite, vereador Moura. Hoje, parabéns pela iniciativa. Cumprimentando aqui o vereador Coquinho e o Paulo Rocha, como demais vereadores. Parabenizar você, com todo esse frio, todas as suas atividades. Meu carinho, meu respeito por estar aqui discutindo o transporte coletivo. Eu quero dizer, vereador, que o transporte coletivo, quando é bom, ele é o coração da cidade. As falas aqui foram verdadeiras. É uma cidade organizada, quando o transporte também caminha nas linhas certas, no momento certo. Quer conhecer a Foz Turística? Pega o aeroporto, Foz do Iguaçu, aeroporto até o terminal, às 18h15, você vai conhecer o que o turista vê da nossa cidade. Eu perguntei agora há pouco, doutora Ex, é possível 2 corpos físicos no mesmo espaço? Pega o Vila Sé, vem até o terminal da Vila Portes, ali entra o 2º corpo físico, que é o pessoal da região sul, com todo o carinho, na mesma estrutura, 2 pontas da cidade, como se fosse possível ter no mesmo espaço 2 corpos físicos. Aí vem o valor da tarifação, dizem que se por ar-condicionado se onera os custos. Londrina, Maringá, Cascavel e tantas outras cidades tem o ar-condicionado. No entanto, o transporte é um dos mais baratos do Brasil e do Paraná. Eu acredito que falta boa vontade também do consórcio. Aí eu pergunto, o sorriso de quem, cara pálida? Porque para nós, usuário, é só tristeza todo dia e toda hora. Eu digo o seguinte, vamos discutir com carinho o transporte coletivo. Vamos acreditar que esse contrato seja feito para valer. Vereador, eu sugiro também que essa audiência não se feche hoje. Que essa audiência permaneça aberta, para ouvir a sugestão de todos os moradores das comunidades, para ouvir por que não é mais viável ter os transbordos nas 3 regiões. Por que não é viável ter o cobrador quando se faz necessário, até porque somos uma cidade turística. Quero dizer para vocês, preste atenção, ano que vem é o ano eleitoral. Muitos candidatos, muitos políticos, transvestidos de cordeiros, lobos, transvestidos de cordeiro, vai novamente chegar no seu ouvido e falar a mesma coisa. Vai fazer fórmula mágica, vai transformar a sua vida e sua cidade. E aproveitando a oportunidade e falar em político, lobo transvestido de cordeiro, quero me direcionar ao vereador Gessani. Vereador, à medida que estiver caminhando, nunca deixe espinho para trás, pois um dia você pode estar voltando pela mesma estrada e pode estar descalço. No mais, Foz do Iguaçu, vamos lutar pelo centenário, vamos lutar pelo nosso transporte coletivo. Que Deus abençoe todos nós. Muito obrigado. Obrigado, senhor Heraldo Magalhães. Lembrando que teve 7 inscritos antes da chegada da data e horário desta audiência. Lembrando que todos os questionamentos, reivindicações e denúncias aqui levantadas dirigida ao Pós-Trans, ao Consórcio Sorriso e aos demais, ao Executivo, será dada a resposta ao final da leitura de cada pessoa aqui. Gostaria de convocar o senhor Gabriel Henrique Miller para estar fazendo uso da palavra agora, 3 minutos, a mensagem, o discurso sobre o passe livre. E também outras questões aqui que ele estará falando, e eu gostaria que já ficasse preparado pelo alto número de inscrições após o senhor Gabriel, que estará fazendo agora, que se inscreveu pela internet, que se inscreveu anteriormente. É o senhor João Bezerra de Carvalho, já fique preparado, que é o próximo, que nós temos muitas inscrições hoje. Queremos ouvir boa parte ou todas elas. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar participando dessa audiência com tanta gente aí. Só queria relembrar que os estudantes aqui de Foz, como o Hugo falou, nós estamos na batalha pelo passe livre e a minha fala hoje será sobre o passe livre. Nós, no ano passado, tivemos aqui lotando a Câmara com os estudantes lutando por esse passe livre. Eu queria ressaltar justamente a discussão do passe livre para o estudante. Se questiona muito que o passe livre ele traria malefícios para o resto da população, mas o passe livre, a gente tem que recordar que
do passe livre, o estudante é filho do trabalhador. Então, se o filho do trabalhador tem esse desconto, o trabalhador também terá esse desconto no seu salário. O passe livre veio sendo discutido em várias cidades, até conseguiram em algumas cidades o passe livre, e é uma bandeira que o movimento estudantil luta, sempre lutou e sempre vai lutar. O movimento estudantil luta pelo passe livre não só pelo transporte, pela essa locomoção, mas principalmente para auxiliar na educação. O transporte é um direito que o estudante tem para se locomover, não só para ir para a sua escola, para o seu curso, mas também todo esse período do ano letivo, onde ele possa participar de pré-vestibular, coisa que muitas vezes não acontece. Eu acho que principalmente os estudantes e a população, queria também agradecer, mandar um abraço para todos os trabalhadores do transporte público que são lutadores, esses trabalhadores que têm dupla jornada no seu serviço, só agora tiveram a reiteração dos cobradores, e são trabalhadores lutadores que têm o seu filho, é o trabalhador que usa o transporte público, é o trabalhador que tem que ter qualidade, é o filho do trabalhador que tem que ter qualidade e o passe livre. Eu acho que essa é a bandeira dos estudantes de Foz do Iguaçu. Muito obrigado. Muito obrigado, Gabriel. Faz uso da palavra o senhor João Bezerra Carvalho. Mensagem sobre o benefício do uso do cartão único. Após ele, o senhor Gilberto Ivan dos Santos, coordenador do movimento Cidade Unida, Salvando Vidas. Eu gostaria de lembrar, enquanto ele se dirige para ali, para o uso da palavra, sábado, às 14 horas, sábado próximo agora, a audiência é muito mais importante que essa, e eu agradeço a todos vocês, não discordando da importância dessa, é a audiência da saúde pública de Foz do Iguaçu, ao qual o presidente Zé Carlos requereu ela, que vocês possam nos ajudar também nela. Boa noite. Há uma preocupação, né, hoje sobre o transporte coletivo. Até o Zelino falou em 18%, né? Mas eu acredito que pode chegar a 52%. Meu. Mas a dificuldade hoje no Brasil é ser empresário. Porque ter uma empresa hoje é a coisa mais difícil de você manter. Todo mundo vem ali em cima tirar. Todos. E o transporte coletivo não tem como escapar disso, porque a cobrança é imediata. Agora, os cobradores dos ônibus, os motoristas, sofrem direto toda essa cobrança. E não são lembrados nisso daí muitas vezes. A carga de horário é muito grande, o trabalho que eles têm é um trabalho honroso. Os empresários são os heróis. Quero parabenizar, que eu estou em Foz desde 69. Os empresários do transporte coletivo, olha, tem que dar parabéns, porque os números deles eu conheço. É difícil. Agora, só que tem uma nuvem negra, que é essa a minha pergunta. O trabalhador de outras empresas, eles têm o direito ao transporte. É ofertado para ele o transporte coletivo. Só que se ele não fizer uso desse transporte coletivo, igual aparece na folha de pagamento, esse dinheiro que é descontado dele. Se é ofertado, é descontado. Agora, o funcionário não recebe porque ele faz o transporte de outro meio, ou de carro próprio, ou de moto, é descontado, ou aparece lá na fachada esse desconto. Então, se esse trabalhador que faz uso do seu próprio transporte é descontado porque é ofertado a ele, mas não é dado, então para mim é um desconto. Se vem na folha de pagamento para ele, você tem esse transporte, esse auxílio transporte, mas não entregam a ele esse dinheiro, então é descontado. Se pegasse esse dinheiro desses funcionários, que é um financiamento para o transporte, e levasse aos empresários, talvez os empresários descansassem um pouco mais, talvez os funcionários ganhassem mais, um salário melhor até, uma coisa mais fácil, e baratearia muito o transporte coletivo. Então, ver onde está esse descaminho, porque alguém está enganando. Muito obrigado, senhor João Bezerra Carvalho. Gostaria de chamar o senhor Gilberto Ivan dos Santos, coordenador do movimento Cidade Unida, Salvando Vidas. Assunto: não cumprimento da lei sobre o movimento.
sobre o monitoramento dos ônibus com câmeras. Após ele, o senhor Luiz Fernando Matias. Boa noite, presidente da CI, presidentes locais da Casa de Leis, demais vereadores e autoridades já nominadas e a população que comparece a esse plenário. Justamente a Lei 2.985 de 2004, que dispõe sobre a instalação de sistema de segurança nos veículos de transporte de passageiros, conforme especifica. Eu não vou ler toda ela porque é um pouco ampla, mas já no primeiro artigo ela diz: torna obrigatório ao poder público a inclusão de cláusulas nos novos contratos de concessão públicas para exploração dos serviços de transporte coletivo urbano e na emissão de novas permissões para prestadores de serviços de transporte de passageiros, determinando a instalação do sistema de segurança dotado de alarme contra roubos e assaltos e câmara de vídeo. Aí eu me coloco um pouco mais sobre a câmara de vídeo. Não sei se o senhor presidente sabe, mas em 2010, quando eu perdi meu filho, atropelado por um transporte coletivo, surgiu-se a dúvida, e existe isso, na justiça está correndo, que a criança foi atropelada, escapou da mão e foi abandonada. Se esse sistema de monitoramento já estivesse implantado, não haveria dúvida sobre o fato. O que me estranha é ouvir do representante do consórcio Sorriso que isso já está operando 100% do que o FOSTrans exige. Isso me parece que o FOSTrans não está cumprindo seu papel específico. Então isso me entristece, porque eu fui vítima do transporte coletivo e daí a minha luta, que desde então surgiu, e muitas vezes eu tenho até criticado o próprio legislativo, porque eu assim entendo que essa lei não foi cumprida devido à falta do cumprimento do seu exercício dos vereadores. Me entristece muito eu ser vítima, e eu sei que já foram outras vítimas desse transporte coletivo. Assim sendo, sempre vai continuar. E outro, morto não fala. Mas nós temos que lutar para que evite-se mortes. E esse cumprimento aqui, eu gostaria muito que o presidente da CI tomasse ciência disso, possa lhe repassar, inclusive algumas reportagens, bem como um acidente que vitimou um motociclista no dia 24 de dezembro de 2012. E no dia 26, o mesmo motorista estava de novo dirigindo e quase tirou a vida de outra pessoa. Aonde que está o senso de respeito com a vida? Como que o motorista que tira a vida no dia 24 de dezembro de um ser humano, ele tem condições de 2 dias estar de novo no volante? Aonde que fica o sindicato? Aonde fica essa Casa de Leis? Aonde fica o FOSTrans? É uma dúvida que eu gostaria muito que o senhor tomasse ciência e que fosse levado mais a fundo isso. Ou, na última das hipóteses, revoguem a lei. Se não há competência para cumprir a lei e para investigar e fazer fiscalização, revoguem a lei, que é muito melhor virar a casa da mãe Joana do que ter uma lei e não ser cumprida. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Guilherme. Eu acho que a palavra ali citada só não é a lei, é o contrato que se virge. Obrigado pelas suas palavras, e tudo que está sendo falado está sendo filmado para ajudar na CI. Eu gostaria de convidar o senhor Luiz Fernando Matias, do Sindicato dos Técnicos Administrativos da UNILA. Passe livre ao assunto e mobilidade urbana. Após ele, a Gisele também estará fazendo uso da palavra. É difícil o nome, Gisele. Parabéns, Gisele. E eu não vou conseguir. Obrigado. Obrigado. Desculpa, né? Boa noite a todos presentes. Não menosprezando nenhuma fala até aqui colocada, mas eu acho que o grande debate nessa mesa, nessa audiência pública, é sobre transporte público gratuito. Nós não estamos aqui trabalhando sobre remendos. Nós temos que trabalhar que nós estamos hoje numa prisão urbana. A família não consegue se mover dentro da cidade de Foz do Iguaçu. Ela não consegue utilizar todo o serviço público em Foz do Iguaçu. Para vir nessa audiência pública, houve gastos. Isso é inadmissível. O Estado não pode proibir o cidadão de ir e vir. E a disposição da cidade de Foz do Iguaçu proíbe. Atividades culturais, educacionais desse município não são atingidas na sua plenitude, porque a população não consegue participar.
O direito de ir e vir, que é tão colocado quando a gente faz protesto na rua, não é cumprido pelo Estado. Porque o próprio Estado, cobrando as suas tarifas de passagem, proíbe que o cidadão faça sua mobilidade. Nós estamos falando de mobilidade urbana, e é esse o tema dessa audiência. Nós temos que, e temos a oportunidade de mudar o sistema. E é isso que nós temos que debater. O serviço público está sendo pago. Se ele é público, ele já é descontado nossos impostos. Nós temos que cobrar que a entidade, que a gestão faça realmente a eficiência e nos proporcione isso. O comprometimento de renda que hoje trabalhadores brasileiros dedicam para ir a um posto de saúde, para ir num hospital, para ir numa Receita Federal, para qualquer órgão público. O desgaste, o desembolso de dinheiro que os próprios órgãos federais fazem para propiciar que os estudantes vão, porque, por exemplo, a Unila paga o passe. Porque se não tiver o passe, você não consegue chegar na universidade. Isso é uma prisão, é privação de direito. E é isso que nós temos que trabalhar aqui hoje. Passe livre, sim! Obrigado, Gisele está com a palavra agora. Após a Gisele, gostaríamos de ouvir Mauri Gauer, entidade pessoal, assunto a problemática no sistema. É Gisele Piaseschi. Eu venho aqui com uma grande responsabilidade. Eu venho hoje representar a presidenta Maiara Oliveira, da entidade da União da Juventude Socialista, da qual também faço parte. Bom, eu gostaria de lembrar, como o Hugo já comentou, que essa bandeira do transporte público não é nova. Nós, da JS, junto com outras juventudes organizadas, junto com grêmios escolares, fizemos uma marcha que foi memorável, a Marcha dos Molhados. Só que a gente conseguiu uma reunião com representantes do Consórcio Sorriso, só que o contingente de gente que apareceu na manifestação, muitas pessoas foram, mas nessa reunião pouquíssimas pessoas foram. Então eu gostaria de lembrar que é muito importante nós manifestarmos na rua, ir pra rua sim, mas também estar aqui, presente, cobrando dos nossos representantes, que nós escolhemos para estar aqui, para que eles nos representem com dignidade. Bom, somos todos cidadãos acima de tudo, acima de qualquer entidade, acima de qualquer ideologia. E... Por favor, vamos manter a ordem. Então, nós exercemos os nossos direitos. É isso. Muito obrigado, Gisele. Senhor Amauri está com a palavra. Desculpa, o senhor Mauri está com a palavra. Só está funcionando desse lado. Pessoal, a problemática do sistema. Após ele, gostaríamos de ouvir a Miriam Mayumi. Boa noite a todos. Bom, eu gostaria de ter utilizado a tribuna à esquerda, né, por uma questão... Mas ali é da esquerda, do lado do povo, né? Primeiro, eu gostaria de dizer que é louvável que estejamos todos nós aqui discutindo esse tema tão importante. E eu gostaria de fazer um pequeno experimento aqui. A todos que estão compondo a mesa, que levantasse o braço quem faz uso do sistema de transporte. Há uma minoria, né? A gente poderia supor. Primeiro que o problema do transporte público não é um problema específico da nossa cidade. Como ficou muito visível aqui nesse mês de junho, que o Brasil todo foi sacudido por manifestações populares, a questão do transporte é um problema que incide em todo o país. E a causa principal desse problema é uma causa que é comum tanto aqui quanto a todos, que é a concessão de um serviço público para exploração econômica. Enquanto a gente persistir com esse modelo e esse sistema relacionado a esse direito, que é um direito básico do cidadão, um direito de viver, como foi colocado, a gente não vai resolver definitivamente esse problema. Então, eu não vou listar aqui todos os problemas que existem no transporte público da nossa cidade, porque eles já são conhecidos de longa data, mas eu quero colocar aqui, então, muito importante, que o poder municipal, o executivo e o legislativo não percam a oportunidade de discutir a municipalização e a estatização gradual do sistema de transporte público. Por
porque essa é a única maneira de tirar